Todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Napoleon Hill, de Pense e Enriqueça. Você a sente, aquela chama que arde por dentro, aquela pressão no peito, o sangue fervendo nas veias. Raiva. Uma palavra tão carregada, tão frequentemente associada à destruição, ao caos, à perda de controle. E se eu lhe dissesse que essa mesma força, que tantos temem e tentam suprimir, é na verdade um dos seus maiores e mais subestimados ativos? E se eu lhe dissesse que dentro dessa fúria reside a semente não da sua ruína, mas da sua mais extraordinária ascensão? Vivemos em um mundo que nos ensina a temer nossas emoções mais viscerais. Controle-se, eles dizem, não deixe a raiva te dominar. E há sabedoria nisso, sem dúvida. A raiva desenfreada é um incêndio florestal, consumindo tudo em seu caminho, deixando apenas cinzas e arrependimento. Mas o fogo, meu amigo, minha amiga, quando canalizado, quando compreendido, quando dominado, o fogo também forja o aço mais resistente. O fogo aquece lares, o fogo ilumina a escuridão. A raiva, essa energia primordial, essa força da natureza que reside em você, não precisa ser seu inimigo. Ela pode ser seu combustível. Napoleon Hill, um homem que dedicou sua vida a destilar os segredos dos homens e mulheres mais bem-sucedidos que já caminharam sobre a terra, compreendeu profundamente o poder das emoções. Ele sabia que o desejo ardente era o ponto de partida de toda a realização. E o que é a raiva, senão um desejo poderoso e distorcido, um desejo por justiça, um desejo por mudança, um desejo por respeito, um desejo por algo mais, algo diferente do que se apresenta diante de você. A questão não é sentir raiva, pois isso é humano, é inevitável em um mundo que tantas vezes nos testa. A questão é, o que você faz com ela? A maioria das pessoas permite que a raiva as envenene. Elas a remoem, a alimentam com pensamentos negativos, transformando-a em ressentimento, em amargura, em uma profecia autorrealizável de fracasso e frustração. Elas se tornam vítimas de sua própria fúria, presas em um ciclo de reatividade, cegas para as oportunidades que a própria intensidade dessa emoção poderia revelar. Elas veem a raiva como uma barreira, um muro intransponível. Mas os poucos que realmente alcançam o extraordinário, aqueles que moldam o mundo à sua vontade, aprenderam um segredo diferente. Eles aprenderam a alquimia da alma, como transmutar a energia bruta e volátil da raiva na força motriz de uma ambição implacável. Pense em Henry Ford, enfrentando o ridículo e a descrença enquanto perseguia sua visão de um carro para as massas. Você acha que não houve momentos de profunda frustração, de raiva contra o ceticismo, contra os obstáculos aparentemente intransponíveis? Mas essa energia não o paralisou. Ela o impulsionou. Cada porta fechada, cada palavra de dúvida, tornava-se mais lenha na fornalha de sua determinação. Ele não lutou contra a raiva. Ele a recrutou para o seu exército interior. Pense em Thomas Edison, com suas incontáveis tentativas fracassadas antes de iluminar o mundo. A impaciência, a irritação com cada experimento que não dava certo. Essa energia poderia facilmente ter se tornado desespero. Mas em vez disso, tornou-se persistência obstinada, tornou-se um foco laser. A raiva contra a escuridão, contra a limitação, transformou-se na luz da inovação. Eles não eram super-humanos desprovidos de emoções turbulentas. Eram mestres de si mesmos, que entendiam que a energia é apenas energia. É a direção que você dá a ela que define seu resultado. Você pode permitir que a correnteza da raiva o afogue, ou pode construir uma represa e gerar poder suficiente para mover montanhas. A escolha, por mais difícil que pareça no calor do momento, é sua. Sempre foi, sempre será. Este não é um convite à fúria cega, à agressão desmedida. Longe disso.
Este é um chamado à consciência, um chamado para olhar para dentro, para aquela tempestade emocional, e reconhecê-la não como um monstro a ser temido, mas como um dragão a ser domado e montado rumo à grandeza. A disciplina aqui não é a supressão, mas a canalização inteligente. É a transformação consciente de um veneno potencial em um néctar poderoso. Como? Começa com a clareza. Clareza do que realmente acende essa raiva. Muitas vezes, a raiva é um sintoma de algo mais profundo, uma violação dos seus valores, uma injustiça percebida, o medo do fracasso ou da insignificância, a frustração de um potencial não realizado. Vá fundo. Não tenha medo de encarar a verdadeira fonte, porque quando você entende a origem, você começa a ver o caminho. Se a raiva surge da injustiça, que essa energia alimente sua busca por equidade, por criar sistemas melhores, por defender aqueles que não têm voz. Se surge da frustração com suas próprias limitações, que ela se torne a força motriz para o seu autodesenvolvimento implacável, para adquirir novas habilidades, para quebrar suas próprias barreiras autoimpostas. Você precisa de um propósito definido. Um objetivo tão grande, tão luminoso, tão magneticamente atraente que toda a energia que você possui, incluindo a intensidade da sua raiva, seja naturalmente puxada em sua direção. Sem um propósito claro, a raiva se dispersa, se torna destrutiva, como um raio atingindo aleatoriamente. Com um propósito definido, ela se torna um feixe de laser capaz de cortar qualquer obstáculo. Qual é a sua grande obsessão? O que você quer construir, criar, alcançar, mudar? Defina-o com precisão cristalina. Escreva, visualize, sinta-o em cada fibra do seu ser. E então, quando a raiva surgir, pergunte a si mesmo: como posso usar esta energia para me aproximar daquele propósito? De repente, a raiva deixa de ser um fardo e se torna uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa nas mãos de um artesão determinado. Acredite, a capacidade de realizar essa transmutação é uma das habilidades mais raras e valiosas que um ser humano pode desenvolver. É a diferença entre aqueles que são varridos pelas tempestades da vida e aqueles que aprendem a navegar essas tempestades, usando a força dos ventos para impulsionar seus navios mais rapidamente em direção aos seus destinos escolhidos. Você nasceu com essa capacidade. Está adormecida em você, esperando para ser despertada. A raiva que você sente não é uma maldição, é um chamado. Um chamado para despertar o gigante interior. Um chamado para parar de jogar pequeno e começar a canalizar cada grama de sua paixão, cada faísca de sua fúria, na construção de uma vida de significado, de impacto, de verdadeira riqueza. A riqueza que transcende o material e toca a alma. Essa transformação da raiva em motor de realização não é um ato passivo, é um exercício ativo de disciplina mental e emocional. Requer uma vigilância constante sobre seus pensamentos, uma recusa em permitir que a negatividade crie raízes profundas. Hill sempre enfatizou o poder da autossugestão, a arte de alimentar sua mente subconsciente com os pensamentos e crenças que você deseja manifestar. Quando a raiva surgir, reconheça-a, aceite sua presença sem julgamento, mas, então, conscientemente, redirecione o diálogo interno. Em vez de "isso é terrível, eu não aguento mais", experimente: esta situação é um desafio e esta energia que sinto será o combustível para superá-la. Em vez de "eles me desrespeitaram, vou me vingar", transforme em "provarei meu valor através das minhas ações e dos meus resultados", e essa será a resposta mais eloquente. A disciplina aqui é a sua maior aliada. A disciplina para não reagir impulsivamente. A disciplina para pausar, respirar e escolher sua resposta.
A disciplina para manter seu foco no seu propósito maior, mesmo quando a tempestade emocional está no auge. Lembre-se de Lincoln, conduzindo uma nação através de sua guerra mais sombria. Imagine a raiva, a frustração, o desespero que ele deve ter sentido diariamente. Mas sua disciplina, sua capacidade de canalizar essas emoções para uma resolução inabalável, para uma visão de uma nação unida, foi o que o sustentou e, finalmente, prevaleceu. Ele não negava a escuridão dos tempos. Ele usava a determinação forjada nessa escuridão para buscar a luz. Visualize o resultado desejado. Quando a raiva tentar te cegar para as possibilidades, use o poder da sua imaginação, a oficina da alma, como Hill a chamava, para pintar um quadro vívido do seu sucesso. Veja-se superando o obstáculo que causou a raiva. Sinta a satisfação, a realização, a paz que virá não de suprimir a raiva, mas de usá-la para construir algo maior. Essa visualização não é um escape da realidade, é a criação de uma nova realidade, alimentada pela energia que antes ameaçava te consumir. E então, haja. Ação massiva e persistente. A raiva, quando não expressa construtivamente, se internaliza e se torna tóxica. Mas a raiva canalizada para a ação se torna uma força imparável. Use essa adrenalina, essa intensidade, para dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. Não espere que a raiva passe para agir. Haja com a raiva, mas direcione-a. Deixe que ela seja o vento em suas velas, não a onda que te afoga. Muitos esperam sentir-se bem ou calmos para começar. Os realizadores entendem que a ação muitas vezes precede o sentimento. Ao agir, ao direcionar essa energia poderosa, você começa a transformá-la e a própria emoção começa a mudar de qualidade, de uma fúria cega para uma paixão focada. Pense na adaptabilidade. O mundo não vai parar de te apresentar situações que podem provocar raiva. Pessoas vão te decepcionar. Planos vão dar errado. Injustiças vão ocorrer. A resiliência não é a ausência de raiva. É a capacidade de se levantar rapidamente, aprender com a experiência que a provocou e usar essa energia para se ajustar, para encontrar um novo caminho, para se tornar mais forte. Cada surto de raiva, se você permitir, pode ser um professor. O que ele está te mostrando sobre suas expectativas, sobre seus limites, sobre as áreas onde você precisa crescer ou mudar de estratégia. Aquele que aprende a extrair sabedoria da adversidade, alimentado pela energia da sua resposta emocional, torna-se verdadeiramente antifrágil. E a gratidão. Pode parecer contraintuitivo falar de gratidão no contexto da raiva, mas é crucial. Mesmo no meio da fúria, encontrar algo pelo qual ser grato, a força para lutar, a clareza que a emoção pode trazer, a oportunidade de provar sua resiliência, ancora você. Impede que a raiva se transforme em vitimismo. A gratidão te lembra do seu poder, da sua capacidade de escolher sua perspectiva. Quando você é grato pela própria energia que a raiva fornece, você está um passo mais perto de dominá-la. Não se engane, este caminho não é para os fracos de coração. É preciso coragem para enfrentar suas próprias sombras, para assumir a responsabilidade por suas reações emocionais e para se comprometer com o árduo trabalho de transmutação. Haverá momentos em que você escorregará, em que a velha reatividade tentará te puxar de volta. Isso é parte do processo. A chave é a persistência, a decisão inabalável de se levantar uma vez mais do que você cai. Como Hill escreveu, a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Ela te fortalece, te refina. Considere o conceito do mastermind de Hill. Cercar-se de indivíduos que compreendem essa filosofia, que também estão comprometidos com o crescimento pessoal e com a canalização construtiva de suas energias,
pode ser imensamente poderoso. Compartilhe seus desafios, não para reclamar ou se afogar em negatividade mútua, mas para encontrar força, perspectiva e responsabilidade. Um grupo de mentes unidas em um propósito comum, focadas em transformar energia negativa em resultados positivos, pode gerar um poder sinérgico que acelera a jornada de todos. Mas escolha seus aliados com sabedoria. Afaste-se daqueles que se deleitam na raiva, que a usam como desculpa para a inação ou para a crueldade. Busque aqueles que veem o fogo interior como você, uma força a ser respeitada, dominada e usada para o bem maior. A riqueza que você busca, seja ela financeira, intelectual, espiritual ou emocional, floresce no solo da autodisciplina e do autodomínio. A capacidade de transformar uma das emoções humanas mais potencialmente destrutivas em uma força criativa é um pilar central desse autodomínio. Não é sobre se tornar frio ou apático, é sobre se tornar um maestro das suas emoções, conduzindo a orquestra interior para criar uma sinfonia de sucesso e realização em vez de uma cacofonia de caos. Lembre-se das histórias daqueles que vieram antes de nós. Andrew Carnegie, que começou com tão pouco e construiu um império. Ele certamente enfrentou inúmeras provocações, traições e frustrações que poderiam ter semeado uma raiva paralisante. Mas sua resposta foi construir, inovar, liderar. Ele transmutou a pressão em poder. Walt Disney, que enfrentou falências e a descrença de tantos antes de criar um legado que encanta o mundo. A paixão que o impulsionava tinha que ser mais forte que qualquer raiva ou desespero diante dos obstáculos. Eles entenderam, consciente ou inconscientemente, que a energia emocional é um presente. Um presente perigoso, talvez, nas mãos erradas, ou quando mal compreendido. Mas um presente, no entanto. Sua raiva é um sinal de que você se importa profundamente. É um sinal de que há algo dentro de você que se recusa a aceitar o medíocre, o injusto, o limitante. Não silencie essa voz, em vez disso treine-a, discipline-a, direcione-a. Esta jornada de transformar raiva em riqueza é, em sua essência, uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Cada vez que você escolhe a resposta consciente em vez da reação impulsiva, você fortalece o músculo do autodomínio. Cada vez que você canaliza a energia da frustração para a solução de problemas, você se torna mais engenhoso, mais resiliente. Não se trata de uma solução rápida ou de um truque mental superficial. Trata-se de uma reengenharia fundamental da sua relação com suas próprias emoções. A resposta está dentro de você. A força está dentro de você. O poder de transformar sua raiva em sua maior aliada, no combustível para sua ascensão, sempre esteve aí. Agora é a hora de reivindicá-lo. Agora é a hora de parar de ser vítima da sua fúria e se tornar o mestre da sua força. Transforme sua raiva em disciplina. Transforme sua raiva em determinação. Transforme sua raiva em ação implacável. Transforme sua raiva em sua riqueza. O mundo espera pela sua contribuição única, forjada no fogo da sua paixão e moldada pela sabedoria do seu autodomínio. Levante-se e construa seu império. Pense na clareza de visão que pode surgir das cinzas da raiva. Quando algo te enfurece profundamente, é porque tocou em um nervo exposto, em algo que é vitalmente importante para você. Em vez de apenas reagir à dor superficial, mergulhe mais fundo. O que essa raiva está tentando te dizer sobre seus valores mais profundos, sobre o que você realmente defende? Muitas vezes é nesse espaço de desconforto intenso que nossos propósitos mais autênticos são revelados ou redescobertos. A raiva pode queimar o nevoeiro da complacência e te
Mostrar com uma clareza ofuscante o que realmente importa. E com essa clareza vem a direção. Com a direção vem a motivação intrínseca. O aprendizado contínuo é fundamental aqui. Se sua raiva é frequentemente desencadeada por mal-entendidos ou por falhas de comunicação, talvez essa energia deva ser direcionada para aprender a se comunicar com mais eficácia, para praticar a escuta ativa, para desenvolver a empatia. Se sua raiva surge de repetidos fracassos em uma determinada área, use essa intensidade para estudar aqueles que tiveram sucesso nessa mesma área, para dissecar suas próprias tentativas, identificar os erros e aprender com eles. Napoleon Hill passou décadas estudando os princípios do sucesso. Ele não nasceu sabendo, ele se dedicou ao aprendizado. Sua raiva, se direcionada para a busca do conhecimento e da habilidade, se torna um catalisador para a maestria. A verdade é que a maioria das pessoas fracassa não por falta de talento ou oportunidade, mas por falta de controle sobre seus próprios estados internos. Elas são sabotadas por seus medos, suas dúvidas e, sim, por sua raiva mal gerenciada. Elas permitem que as circunstâncias externas ditem suas respostas emocionais, em vez de escolherem suas respostas com base em seus objetivos e valores internos. Ao aprender a transmutar a raiva, você se eleva acima dessa reatividade. Você se torna a causa, não o efeito. Você se torna o capitão da sua alma, o mestre do seu destino, precisamente como Hill articulou. Este poder de transformação não é reservado para alguns poucos escolhidos. É seu direito inato. É uma habilidade que pode ser cultivada, praticada e aperfeiçoada. Começa com a decisão de que você não será mais uma marionete das suas emoções. A decisão de que cada grama de energia que você possui, mesmo aquela que se manifesta como raiva, será colocada a serviço dos seus sonhos mais elevados. Considere as implicações disso. Quando você domina a arte de transformar a raiva em um impulso positivo, o que pode realmente te parar? Obstáculos se tornam desafios estimulantes. Críticas se tornam feedback para crescimento. Injustiças se tornam o chamado à ação para criar um mundo melhor. Você para de temer a intensidade da vida e começa a abraçá-la, sabendo que possui a alquimia interna para transformar qualquer chumbo em ouro. A riqueza que advém desse processo é multifacetada. Sim, pode incluir riqueza financeira, pois a disciplina, o foco e a persistência alimentados por essa energia transmutada são altamente valorizados no mercado. Mas vai muito além disso. É a riqueza de um caráter forte e resiliente. É a riqueza de relacionamentos mais profundos e significativos, construídos sobre a comunicação consciente em vez da reatividade. É a riqueza da paz interior, que vem não da ausência de problemas, mas da confiança inabalável na sua capacidade de enfrentá-los e superá-los. É a riqueza de viver uma vida com propósito, impulsionada por suas paixões mais profundas, em vez de ser desviada por suas frustrações passageiras. Este é o legado da filosofia de Napoleon Hill, modernizado para os desafios e oportunidades do nosso tempo. Não se trata de pensamento positivo vazio ou de ignorar as dificuldades da vida. Trata-se de reconhecer o poder inerente que você possui, especialmente o poder contido em suas emoções mais fortes, e aprender a manejá-lo com sabedoria, com intenção, com um compromisso inabalável com seus objetivos mais elevados. Então, da próxima vez que sentir a raiva começar a surgir, não a tema, não a suprima cegamente. Em vez disso, pare, respire, reconheça-a como a energia poderosa que é, e então pergunte a si mesmo a pergunta transformadora: como posso usar isso?
Como posso canalizar esta força para me impulsionar em direção ao meu propósito, para construir a vida que desejo, para criar a riqueza em todas as suas formas que eu mereço? Este é o seu momento. A decisão é sua. A transformação começa agora. Se esta mensagem ressoou com a chama que arde em você, se você está pronto para reivindicar seu poder e transmutar cada desafio em um degrau para sua grandeza, então dê o primeiro passo. Deixe um comentário abaixo com a palavra domínio. Declare seu compromisso de se tornar o mestre de suas emoções e o arquiteto do seu destino. Não pare por aqui. Esta jornada de autodomínio é contínua. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois cada vídeo é um novo tijolo na construção da sua fortaleza interior, uma nova ferramenta para esculpir a vida que você nasceu para viver. Curta este vídeo se você sentiu a verdade em nossas palavras e compartilhe-o com quem precisa despertar essa força interior. Lembre-se, a semente da riqueza, em todas as suas formas, já reside em você. Agora, vá e cultive-a. Transforme sua raiva. Transforme sua vida.